certo? Essa é a nossa introdução que eu falei para vocês, que era bastante importante a gente entender. E agora nós vamos falar da acidose metabólica em si. Gente, olha, modéstia à parte, eu caprichei nesses slides aqui, porque eu fiquei um tempão mexendo com bastante carinho. Ficou uma aula bem legal, bem dinâmica para vocês, tá bom? Certo? E aí eu quero saber se vocês gostaram desse formato. Acho que desde tem umas 2, 3 semanas que eu venho fazendo umas aulas mais dinâmicas, com menos texto, mais fotos e tudo mais. Eu quero saber se vocês estão gostando desse formato, tá bom? Contem para mim aí se vocês estão gostando, tá? Vamos falar da acidose metabólica, ok? O que acontece na acidose metabólica? Quando eu falo em acidose, eu tenho H+, né? Muito H+, que eu vejo através do potencial hidrogeniônico, nosso pH. As custas do quê? As custas de queda da minha base metabólica, que é o bicarbonato, ok? Então, o diagnóstico de acidose metabólica é tranquilo. pH menor que 7,35 e um BIC baixo, menor que 22. Aí eu falo que tem uma acidose metabólica, tá bom? Certo? Volta para aquela fórmula lá, CO2 mais água vira ácido carbônico, BIC mais H+, também vira ácido carbônico, e aí a anidrase carbônica fica o tempo todo fazendo vai e volta, a depender de cada situação clínica, certo? Então, lembra, CO2 age como um ácido respiratório e o BIC age como uma base metabólica. Quando eu falo acidose metabólica, o que aconteceu? Distúrbio primário, queda do bicarbonato. Tem pouco bicarbonato, está sobrando H+, estou com muito ácido na minha circulação, tá? O que meu organismo faz? Vamos diminuir esses ácidos, tá? O que eu posso fazer? O rim demora a acordar, né? Para poder aí reter mais BIC, tentar ajudar isso daí, o rim demora. Então, o que o pulmão faz? Vamos hiperventilar? Vamos fazer uma taquipneia, lavar esse CO2 para tentar diminuir, aumentar esse pH, na verdade, né? Tentar compensar a perda da base metabólica, perdendo o ácido respiratório, tá? Então, esse é o mecanismo compensatório. E o que pode estar acontecendo nesse meu aí? E o que pode estar acontecendo com esse paciente? Uma perda real de bicarbonato, que pode ser pelo rim ou pelo trato gastrointestinal. O mais frequente, por exemplo, de uma perda real de bicarbonato, diarreia aguda, tá? Eu brinco com os meninos aqui, eu moro em Cuiabá, né? E aí a gente tem um rio aqui. E é assim, né? Pouquíssimos lugares, principalmente na cidade vizinha aqui, não vou falar nomes para ninguém ficar chateado comigo. A gente não tem muito saneamento básico. Aí eu brinco que aonde está o bicarbonato do paciente? Aonde foi parar a volemia dele? Foi parar no Rio Cuiabá, certo? Então, foi parar lá no Rio, ok? Então, o paciente pode perder, mas também sonda nasogástrica aberta, tá? O rim, alguma tubulopatia, certo? Alguma alteração renal pode fazer com que o seu paciente perca bicarbonato, tá? Ou, o que pode estar acontecendo? Não houve uma perda real de BIC, mas eu tive adição de novos ácidos, por exemplo, uma cetose diabética, e aí ele consumiu o meu bicarbonato para tentar manter esse sistema, e aí consumiu meu bicarbonato, ele cai, ele diminui, e aí eu tenho uma queda do pH, ou eu tenho uma dificuldade em excretar íons H+. Quem ajuda a gente a excretar pelo rim, principalmente os íons H+, é a aldosterona, tá? Então, a aldosterona, ela reabsorve sódio e água no rim, e ela excreta potássio e H+. Se eu tiver algum problema na aldosterona, uma redução na aldosterona, eu vou ter o quê? Eu não vou ter se eu tiver reabsorve sódio e água, excreta. Isso. Se eu tiver muita aldosterona, tá? Aldosterona em excesso, eu vou excretar muito potássio e H+. Eu posso ter uma alcalose, né? Aí, na verdade. Aí, se eu tiver pouca aldosterona, então ela vai reabsorver muito. Pouca aldosterona não vai reabsorver só de água, e eu vou manter um potássio H+ sérico ali, e aí eu posso ter um aumento do H+, tá? Então é pouca aldosterona, um hipoaldosteronismo, tá bom? Saiu, gente, saiu. Essas coisas, eu vou falar bem verdade pra vocês, eu não decoro muito, não. Eu tento pensar e raciocinar em cima, tá? Eu sou bem, assim, eu sou anti-decorebas, tá? Eu gosto de entender as coisas, beleza? E aí, quando eu penso nessas alterações de H+, de íons, de cloro, de BIC, eu preciso avaliar no meu paciente com acidose metabólica o intervalo aniônico. Ele é muito importante, gente. É uma conta super tranquila, fácil, e eu vou explicar para vocês de um jeito completamente entendível, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que manter dentro do meu vaso sanguíneo mais ou menos a mesma quantidade de ânions e cátions, tá? Para eu manter a minha eletroneutralidade e não haver alterações na polaridade da célula, nem nas minhas funções metabólicas. Então, nosso principal cátion é o sódio. A gente não considera o potássio para calcular a anion gap, tá? É o sódio, certo? É o nosso principal cátion. De ânions, eu tenho o bicarbonato e eu tenho o
cloro, certo? E a gente tem o anion gap, que são ânions não mensuráveis. Então, é um intervalo aniônico, que aí entra, tem albumina, é o principal, tem fosfatos, tem sulfatos, então tem vários outros componentes que eles somados dão um valor bom, mas eles isoladamente a gente não consegue calcular. Então, por isso que a gente joga eles todos num grupo grande e a gente tem que saber se essa dose metabólica é de anion gap normal ou anion gap aumentado, tá? Então, é só você fazer as contas. Se a quantidade de sódio tem que ser igual ao anion gap, ao bicarbonato e ao cloro, ok? Matemática, tá, gente? Então, passei o anion gap para lá, passei o sódio para cá, então o sódio tem que ser, o anion gap, perdão, tem que ser o valor do sódio menos o bicarbonato menos o cloro. Isso vai me dar o valor do anion gap, tá? Ai, mas eu aprendi que a fórmula é sódio menos o bicarbonato mais o cloro, né? Em parênteses, gente, matemática é a mesma coisa, tá bom, gente? Aqui é a mesma coisa. Então, eu prefiro assim, o que é positivo menos o que é negativo e o que sobrar é o anion gap. Eu acho muito mais fácil, tá? Como que vocês usam? Me contem aí, se vocês usam mais com soma, com subtração, o que vocês usam mais aí? Me contem. E aí, lembrar que o valor normal, em geral, a maioria das literaturas colocam 12, mais ou menos 2, tá? O livro da USP traz aí de 8 a 16, dependendo da técnica de coleta, você pode considerar como valor de anion gap normal, tá bom? Beleza? Live lotada, gente. Sejam bem-vindos, bora lá, certo? Então, anion gap, tá? Toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, eu preciso calcular o anion gap. Vai mudar completamente o meu raciocínio de tratamento e as minhas etiologias eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma eletroneutralidade, tá? E aí, eu tenho aqui do lado esquerdo uma situação de anion gap aumentado. Então, compara com essa coluna da direita. O que aconteceu? Eu tenho uma acidose metabólica. Por quê? Porque o meu valor de bicarbonato reduziu. E ele reduziu às custas do quê? Às custas de ânions aqui, que estão no anion gap, que eu não consegui mensurar. O que será que foi? Será que é uma cetoacidose diabética? Uma doença renal crônica? Será que é alguma intoxicação? Então, tem algum ânion aqui que eu não consegui mensurar, que aumentou e, consequentemente, diminuiu o meu bicarbonato. Então, aqui a gente tem uma acidose metabólica de anion gap aumentado, tá? Pelo incremento de novos ácidos. Aqui, do lado direito, eu tenho uma acidose metabólica de anion gap normal. E o sinônimo dela é hiperclorêmica. Por quê? Porque aqui eu perdi bicarbonato, certo? Eu consumi, ou eu perdi ele real, né? Fez uma diarreia. E o que aconteceu? Não houve incremento de novos ácidos. O que aconteceu? Aumento do cloro, ok? Então, aqui, por exemplo, entra o porquê que a gente evita fazer soro fisiológico, que não é fisiológico, em grandes quantidades, porque ele tem 154 megs por litro de sódio e 154 de cloro. O meu sódio normal, se Deus quiser, né? Se eu coletar aqui agora, vai estar em torno de 135 a 145. Então, até que está bem próximo. Mas o meu cloro normal é em torno de 100. Então, eu tenho no soro fisiológico 50% a mais de cloro. Então, se eu dou muito soro fisiológico e o paciente às vezes tem alguma disfunção renal, alguma coisa, esse cloro vai ficar em excesso e a gente tem risco de fazer acidose metabólica hiperclorêmica no paciente que recebe grandes infusões de soro fisiológico, tá? Então, fica aqui por isso que a gente tem evitado cada vez mais o soro fisiológico, beleza?